Boa noite, tudo bem? Vamos começar mais uma live, né? E o meu objetivo hoje é dar continuidade na live anterior sobre o relacionamento amoroso. É uma parceria de vida baseada no amor. A primeira coisa que eu quero, para quem não teve a oportunidade de ver a live anterior, é só primeiro passar os pontos que eu falei a respeito da primeira parte, e caso a pessoa não tenha visto ou queira ver, eu já coloquei essa primeira parte no meu YouTube. Então tá lá a dinâmica, eu chamei de a dinâmica do relacionamento amoroso. No caso de lá, a parte 1, e essa vai ser a parte 2. A primeira coisa que eu quero trabalhar é só dar uma passada por alto. A primeira etapa eu falei sobre o que é o relacionamento amoroso. O relacionamento amoroso é um projeto de longo prazo que tem facilidades e dificuldades, e como aquela expressão já conhecida, que o casamento é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, e na riqueza e na pobreza. É um trabalho, uma parceria da vida inteira, independente do que for acontecer durante essa vida. A gente não pula fora desse barco, vai junto até o final. Uma coisa, o objetivo do relacionamento amoroso é uma parceria, não é uma luta de MMA de quem vai finalizar quem. Na verdade, é uma parceria, não é quem vai ganhar. Relacionamento amoroso não é uma questão de competição, é uma questão de cooperação. As características básicas do relacionamento amoroso, obviamente, são o compromisso, a exclusividade e a confiança. Com certeza, essas coisas não podem faltar. Não existe a possibilidade de um terceiro nessa relação. Ela só cabe dois e é uma parceria. O relacionamento amoroso, as pessoas muitas vezes acham que ciúmes é uma forma de amor. Não, ciúmes é um sinal que as pessoas têm de insegurança. Claro, existem dois tipos de ciúme. O que eu chamei de ciúme real é aquele quando um dos dois parceiros coloca ou demonstra interesse por um terceiro. Esse terceiro, aí sim, já é uma infidelidade, já é uma questão, o ciúmes é justo. O ciúmes é irreal, quando o homem ou a mulher tem uma atitude adequada, não dá motivos para que o outro desconfie dele. Ele tem uma atitude adequada, mas o outro muitas vezes é inseguro, e pela insegurança tem ciúme da possibilidade de que ele arrume outra pessoa, ou ela arrume outra pessoa. Então ciúmes não é sinônimo de amor, mas de insegurança. A diferença entre paixão e amor: paixão é uma atitude ilusória de que você achou a pessoa perfeita. Não é à toa que a paixão tem normalmente 2 anos de validade, né? Ela vai, à medida que as pessoas vão convivendo, elas vão sair daquele sonho mágico de que achou a pessoa perfeita. Deixa eu te contar uma história. Não existe gente perfeita, ninguém é perfeito. Eu já falei, se você ainda não me ouviu falar sobre isso, que o ser humano, a qualidade máxima do ser humano, primeiro, o ser humano não é perfeito, não existe gente perfeita, não vai existir casamento perfeito. O que não quer dizer necessariamente que você vai ter que trabalhar com um nível mais baixo, longe de mim. Mas amor é aquela ilusão, a paixão é aquela ilusão que você achou uma pessoa perfeita, e à medida que você for convivendo com ela, você vai ver que ela não é tão perfeita assim como você imaginou, por mais que ela seja ótima. Ótimo não é a mesma coisa que perfeito. O amor, e quando eu falo o amor, eu não falo que muitas vezes as pessoas usam muito as palavras, né? O amor, eu te amo. Se você ama mesmo o outro, você vai querer buscar o interesse dele, você vai considerar o seu interesse e o do outro, e a outra pessoa vai buscar o interesse dela e o seu. Então, se você ama, você busca o interesse do outro. Eu sei que na dinâmica psicológica, muitas vezes, o que mais acontece com as pessoas imaturas é que uma
dá muito, eu falo que quem dá muito ganha pouco, ou consequentemente quem ganha muito dá pouco. Isso não é amor, isso é imaturidade de um querer ganhar mais do que o outro. Normalmente o relacionamento é uma pessoa viver em função da outra e a outra viver em função de si mesma. Basicamente os relacionamentos mais imaturos são assim. Então amor é uma busca do interesse do outro. Se você fala que eu te amo e não demonstra isso em atitude, você na verdade não ama. Amor é atitude, amor não é só palavra, porque muitas vezes as pessoas dizem coisas que elas não fazem. É como na minha experiência como psicólogo clínico, a pessoa fala, por exemplo, no caso de uma mulher de forma geral, ela fala, mas ele falou, mas eu falo para ela, mas ele não fez. Então muitas vezes a mulher se deixa levar pela fala que a mulher valoriza a fala para ela, mas muitas vezes o homem utiliza isso inadequadamente. O que é um conceito adequado de amor? O amor é buscar o interesse do outro, sem dúvida alguma. Obviamente que se uma pessoa buscasse totalmente o interesse do outro e o outro buscasse também o interesse total, não teria problema. Só que o ser humano é imperfeito, então você tem que olhar o seu lado e o do outro, e a outra pessoa tem que olhar o dela e o seu. Isso foi o que foi tratado na primeira etapa do relacionamento, essa dinâmica do relacionamento amoroso na primeira etapa. Agora eu vou dar continuidade numa coisa nesse mesmo tema, mas o que eu quero que você entenda assim, eu falo que o nós é maior do que o eu de cada um. Relacionamento amoroso é uma parceria, é uma busca. Então o nós vale mais do que o eu e o outro. Isso não significa que o eu da outra pessoa e o seu não sejam considerados. Mas se você trabalha dentro da ideia da parceria e ela for verdadeiramente mútua, né? Porque muitas vezes ela é aparentemente mútua, né? Acaba que um dá mais do que o outro, e aí muitas vezes, ao longo dos anos, quem dá mais vai acabar por ressentir, porque ele vai perceber ao longo dos anos, ele vai se sentir prejudicado e vai estar prejudicado mesmo. Então, o nós é maior do que o amor. 3 condições essenciais no relacionamento amoroso: respeito humano, ou seja, educação. É interessante que muitas vezes é mais fácil ser educado com as pessoas de fora do que as pessoas de dentro de casa, seja marido, mulher e os filhos. É como tipo assim, os de dentro de casa já está garantido, né? Então eles estão garantidos, a gente pode falar o que quer. É claro que muitas vezes a tensão da vida pode gerar algumas tensões, mas isso tem que passar, voltar de novo, buscar, caminhar, correr atrás e aí, sempre buscando essa melhora contínua. É o respeito humano. Nem o marido nem a mulher são propriedades do outro. Eles são seres humanos, têm que ser compreendidos como seres humanos. Né? Quando uma pessoa, o tal do feminicídio, quando alguém, como um homem mata uma mulher porque ela não quer mais relacionar com ele, ou porque ele acaba se achando no direito de matá-la, que obviamente é totalmente inadequado, ele não tem esse direito, isso é um crime muitas vezes, e ele tem que ir realmente para a cadeia. A consideração. Eu falo que para mim uma das coisas mais importantes que tem é a consideração. E a consideração no sentido de você olhar o outro, considerar o outro como pessoa, você dá valor ao outro. Considerar isso, é dar valor ao outro. E muitas vezes as pessoas mais imaturas usam o outro como se ele fosse um objeto. A pessoa não é um objeto, ele não está ali só para você. Como na verdade o relacionamento amoroso não inclui o terceiro, e não é para incluir mesmo o terceiro, não tenha dúvida disso, ele tem que se bastar por dentro. Então eu represento isso como se fosse as duas pessoas fossem um automóvel, cada o tanque de gasolina desses automóveis estão ligados um no outro, que é a questão do casamento, e essa gasolina tem que passar de um lado para o outro, de um lado para o outro, do lado para o outro. Se ela fica só de um lado, vai ter um tanque mais cheio daqui e um mais vazio dali.
É como se fosse uma coisa que tem que passar pelos dois lados. Ela não pode ficar empossada de um lado e não ter a relação do outro. E a valorização. O ser humano, eu falo que quanto mais imaturo é o ser humano, quanto mais dificuldade ele tem, quanto mais a história de vida que ele tem, ou ele supervaloriza o outro em detrimento de si mesmo, ou ele super desvaloriza o outro em favor de si mesmo. Eu vou fazer um pequeno adendo aqui, que é muitas vezes as pessoas acham que elas têm uma autoestima positiva, mas o que eu tenho visto é que a maioria das vezes as pessoas têm um sentimento de superioridade. A autoestima positiva consiste em que eu sei o valor que eu tenho e obviamente sei o valor do outro. Eu não preciso diminuir o outro. E eu sei que eu tenho qualidades e eu tenho limites. Todo mundo tem qualidade e limite. Não tem ninguém que só tenha qualidade. E as pessoas têm características diferentes. Então uma coisa pode ser, tem mais facilidade numa coisa, o outro tem outra. Então é essa questão de saber valorizar. Agora, quem tem um sentimento de superioridade, você vai ver isso mais fácil, quando uma pessoa se acha superior e quer diminuir o outro. Na verdade, quem tem um sentimento de superioridade, nada mais é do que ele tem um sentimento de inferioridade. Só que essa inferioridade aparece de duas formas. A pessoa fica na posição da inferioridade, que ela não vale nada, que ela não presta, que ela não serve para nada, aquela coisa toda, ou ela vai para o outro lado, que é o sentimento de superioridade, que eu sou melhor do que você, porque que eu sou. Então eu tenho que diminuir você para eu sentir bem. Na medida em que eu faço isso, eu na verdade não tenho uma autoestima positiva, porque quem sabe o valor que tem, não tem que competir com o outro. Eu tenho qualidades que você não tem, você tem qualidades que eu não tenho. Então a questão não é que todo mundo tem que ser igual a você e vai por aí afora. Então isso é uma coisa fundamental, é saber valorizar o outro. Por isso que eu falo que, infelizmente, do meu ponto de vista, eu falo que, estava conversando com uma pessoa ontem, eu falo que, do meu ponto de vista, eu tenho um blog. Eu comecei a desenvolver um blog em 2010 e agora até eu cheguei em 2012 e dali para lá eu mantive esse blog. Eu já coloco uma coisa nesse blog desde 2010 no outro e depois continuei nele. Para mim parece que as pessoas estão entrando num processo involutivo. Elas, em vez de estarem evoluindo, tecnologicamente está evoluindo, psicologicamente é como se ela estivesse evoluindo. Ela vai ficando cada vez mais voltada para si mesma. E para ela se sentir melhor, ela tem que diminuir o outro. E as pessoas estão dando um valor excessivo à exterioridade em detrimento da interioridade. A exterioridade é importante? É, você tem que cuidar da exterioridade? Sim, não tenha dúvida nenhuma. Uma coisa não elimina a outra, uma coisa compensa a outra. Agora, a tendência hoje é as pessoas hipervalorizarem o exterior em detrimento do interior. Então, muitas vezes você vê uma pessoa extremamente produzida, mas a vantagem de ser psicólogo é que quem vê cara não vê coração. Então, muitas vezes eu tenho o privilégio, eu vou chamar de privilégio, de ter esse conhecimento mais profundo e poder contribuir para a vida da pessoa. Muitas vezes ela está mostrando uma situação que ela não tem, mas por dentro ela está quebrada. Quantas pessoas ficam deprimidas e você fala assim, como é que ela ficou deprimida? É porque ela está buscando uma coisa fora que na verdade ela tem que resolver por dentro. As questões psicológicas, em última análise, você tem que resolvê-las com profundidade, lá no fundo, voltar lá naquela história de vida, tantas vezes quanto necessário para que você possa sair desse caminho e caminhar para frente. Então é o seguinte, para mim, uma das condições fundamentais do relacionamento amoroso é a maturidade psicológica. O que eu estou dizendo é o que é certo em termos psicológicos. Mas por que muitas vezes a gente sabe o que é o certo e não faz? A começar por mim. Por quê? Porque nós somos gente, nós temos uma história de vida. Então a questão é o seguinte, tem a história de vida e tem a maturidade para lidar com as coisas. Na vida você não tem só coisa boa, eu falo que para todo mundo,
Tudo na vida tem vantagem e desvantagem. Qualquer coisa que você escolher nesse mundo tem vantagem e desvantagem. A pessoa imatura quer a vantagem de tudo e não quer a desvantagem de nada. Se fosse assim, até eu ia querer. Só que, infelizmente, não é assim. Tudo que você escolhe, igual, por exemplo, eu falei anteriormente, se você quer ter a liberdade total de ir e vir e não tiver que dar satisfação para uma outra pessoa no sentido amoroso, não tenha relacionamento amoroso. Um rapaz de 16 anos, uns anos atrás, perguntou: o que eu faço? Eu falei: não namora com ninguém. E nem fica. Você vai e volta a hora que você quiser. A partir do momento que você relaciona com uma pessoa, no primeiro milésimo de segundo que você começou um relacionamento amoroso, você perdeu 50% da sua liberdade. Agora você vai ter que ter companhia, mas você vai ter que dar satisfação. Para não ter que dar satisfação, você não vai ter que ter um companheiro, uma pessoa que você divida a vida com você. Isso é imaturidade. Agora, muitas vezes as pessoas querem não maridos e mulheres, mas pais e mãe. Né? Muitas vezes o homem fica no lugar de pai, a mulher fica no lugar de mãe. Eles não são marido e mulher, eles são pai e mãe. Então muitas vezes as pessoas esperam do outro demais, esperam que quando casar a vida vai ser melhor. Não significa que ela não seja melhor, desde que o que você entenda por melhor, né? Porque melhor é uma coisa boa. Se você imaginar melhor como se fosse uma coisa encantada, que você não tivesse problema nenhum, um nirvana, um estado que não tem problema nenhum, aí eu vou te falar, não casa não. Casamento você tem água, luz, telefone, você tem que fazer uma porção de coisa, você tem que pagar uma porção de coisa, se você tiver menino, tem isso, tem aquilo. Aí as pessoas querem ter um filho, mas não querem ter o trabalho de ter um filho. Não tem jeito, não existe isso. Tudo na vida tem vantagem e desvantagem, por isso a maturidade. Agora, uma outra coisa fundamental, a possibilidade humana de transformação psicológica. Se o ser humano não pudesse transformar, não pudesse melhorar, não pudesse sair, principalmente aquelas pessoas que tiveram um histórico mais negativo, que elas não foram bem amadas, que elas não receberam o amor que elas merecem como um ser humano, por isso que eu falo que todas as áreas da psicologia são boas, todas as áreas da ciência são boas, mas de todas elas eu gosto da clínica exatamente porque você pode entrar no fundo da vida das pessoas e ajudá-las elas saírem dali. Porque muitas vezes você pode melhorar superficialmente a vida da pessoa, exteriormente parece que ela melhorou, mas no fundo, ainda sobra uma coisa que vai permeando a vida inteira. É como se fosse um machucado, uma pequena ferida que qualquer mexidinha que você der, ela te dá é como se tivesse um espinho. E toda vez que você mexesse, aquele espinho te toca e te machuca. Você tem que tomar cuidado, que aí você toma cuidado, você distrai e ele te machuca. Então é aquele espinho na carne, só que aí não é na carne no sentido físico, mas é no fundo, e isso, aquele espinho de vez em quando aperta e toca, e isso tem que ser resolvido, porque a gente vai levando a vida para frente, mas a vida vai passando temporalmente, mas em termos psicológicos aquilo está lá atrás e não passou. Passado é quando uma coisa não te dói, você fala sobre ela e ela não dói, isso é passado. Quando você fala de uma coisa que aconteceu anos atrás e ela te dói, ela não é passado no sentido psicológico, ela é passado no sentido físico. Você já mudou de idade, você tem 10, 20 anos a mais, mas no sentido psicológico você está parado naquele tempo, é como se você tivesse parado naquele tempo. Fisicamente você não vai sair dali, mas você fica, o tempo passa e você fica grudado numa coisa que não te resolveu. Então, busca, eu falo assim, para mim a melhor coisa que tem é trabalhar essas questões psicológicas com mais profundidade. E são condições fundamentais para um casamento, porque a complexidade do casamento é realmente muito grande. E a maturidade psicológica e as formas de expressão do amor. Essa quando eu coloquei expressão do amor, eu coloquei amor entre aspas.
Porque muito do que a gente chama de amor, na verdade não é amor. Você usa o termo amor, mas não tem a atitude amorosa, né? Então você é meu amor, mas muitas vezes não é esse amor todo. Você tá pensando mais no que você vai ganhar do que no que você vai dar. Isso é imaturidade. Então um amor maduro busca o interesse pessoal e o do outro, visando uma parceria de vida. Então, se você ama alguém, por mais que você tenha que olhar o seu próprio lado, você tem que olhar o lugar do outro. Eu falo que o relacionamento amor, tanto no sentido da amizade, quanto no sentido do relacionamento amoroso propriamente dito, é a mesma coisa. Sabe aquela pessoa, por exemplo, vamos colocar no sentido da amizade, uma pessoa que você a ajuda e ela não te ajuda. Ela não é sua amiga, você é amigo dela. Então, na verdade, não é uma coisa que vai e volta. É uma coisa que só vai. Então, se você só olha o seu lado, você, na verdade, não ama. Porque você, na verdade, você vai ver que tem um outro nome isso aí. Não é amor nesse sentido exato. Porque você tem que olhar o seu lado e o do outro. E o outro vai olhar o lado dele e o seu. E ninguém vai ficar no prejuízo. E aí é o que eu te falo, como uma boa amizade, um bom relacionamento, quando o outro está numa situação difícil, você vai apoiá-lo. Se isso virar esse jogo, seja na amizade ou no relacionamento, o outro vai te apoiar. Agora, se só um ganha e só o outro perde, isso não é amor. Isso é imaturidade, é egoísmo. Amor imaturo busca o interesse pessoal e o outro é uma continuidade de si mesmo. Isso é que eu falo que o que eu coloquei amor aqui, mas no sentido imaturo, é entre aspas, porque isso não é amor. É o que eu acabei de falar anteriormente. A pessoa busca o interesse dela e o outro é uma continuidade dela. Ela não vê o outro como uma pessoa. Mas pior do que isso é o conceito de amor narcísico, como eu falei da última vez. O narcisista é a pessoa que ama a si mesmo. Ele nem considera o outro. O outro não existe para ele. O outro é nada mais, nada menos do que um objeto útil. Não é uma pessoa. É um ser humano. Quando eu falo um objeto útil, eu estou dizendo um ser humano utilizado como se fosse um objeto que não tem significado para mim pessoal. Eu não tenho interesse por isso, mas é útil. Eu me amo e a pessoa me ama. Logicamente, ela na verdade, ela tem... Por isso que eu falo que a questão do narcisista, ele ama a si mesmo. E o parceiro dele, a parceira dele, no caso, é a eco. Quando você fala, eu te amo, num monte alto, numa montanha, ela volta. Eu te amo, que você falou, volta para você. Ela é o eco. Ela é a pessoa vive como se fosse o eco do outro. E isso também não é amor. Por mais que as pessoas estejam juntos, morem juntos, relacionem sexualmente, afetivamente, isso é casamento, mas não chega a virar um amor no sentido da busca do outro. Então eu tenho que olhar o meu lado e o do outro. E isso normalmente não é o que acontece. Eu falo que a maioria dos relacionamentos, e a maioria dos relacionamentos que existem são imaturos. Normalmente as pessoas se atraem pela diferença, no sentido da complementação do outro, como o outro fosse a minha outra metade, né? No sentido exato do termo. E normalmente, como são opostos, normalmente vai ter muito conflito entre eles. E normalmente a maioria dos relacionamentos são assim, exatamente porque as pessoas muitas vezes não têm uma qualidade, uma maturidade psicológica real para ter relacionamento com mais qualidade. As pessoas mais maduras, no sentido que eu uso da maturidade psicológica, elas tendem a se juntar, a se atrair pela semelhança. Ou seja, o relacionamento vai ficar mais fácil. Eles têm mais coisas em comum. Obviamente não significa que elas também não tenham uma diferença, mas com mais coisas em comum, tem menos conflito
com menos conflito, tem mais qualidade de vida. Então a maturidade é a condição fundamental de se resolver uma coisa. E uma coisa que eu falo muito conflito de interesse. Aí você vai ver a maturidade e a imaturidade de novo. Se você, por exemplo, quando eu acompanho um casal novo, ou uma das pessoas do casal, seja o homem ou seja a mulher, pela fala dela, pela fala do casal, o que eu quero olhar é se as pessoas, se elas pensam nelas mesmas ou se elas pensam no outro. Se elas são imaturas, como no início de um relacionamento. As pessoas já começam a conflitar e não sabem fazer acordos, porque cá entre nós, a ideia amorosa, perfeita, é da Cinderela e do príncipe que casaram e viveram felizes para sempre. Vou te contar um negócio. O conto da Cinderela termina depois da cerimônia de casamento. Não passa 10, 20 anos depois, 30 anos depois, 40... Você não viu isso. O resto você imagina por conta disso. E aí quando você imagina que ela viveu feliz para sempre, você já viu esses príncipes verdadeiros que existem na Inglaterra e em outros países? Muitas vezes não é esse negócio tão perfeito assim, porque é o príncipe encantado do desenho animado, você pode fazer com ele do jeito que você quiser. Mas o príncipe, mesmo que tenha o lugar de príncipe, né, como na Inglaterra, não significa que aquela Brastemp toda, né? Claro que muitas vezes algumas coisas são abafadas, outras vêm à tona, como casos que vocês conhecem da realeza da Inglaterra nos últimos anos, nas questões de lá. A questão que eu te falo assim, não existe isso. Então as pessoas têm que saber lidar com o conflito de interesse. Eu falo, conflito de interesse é aprender a negociar. Se você está começando hoje e um vai numa festa, o outro não vai, tem que fazer. É claro que tem hora que você vai ter que deixar para você. Se você ama o outro, você vai com ela, na outra ela vai com você, numa situação você vai num lugar, você vai no outro. Tem que ter acordo. Se você achar que cada um puxar a sardinha para o seu lado, não vai chegar em lugar nenhum. Por isso que a maturidade psicológica é a coisa fundamental. Por isso que a coisa mais importante que tem nesse mundo é a educação humana, desde o nascimento até se tornar um adulto maduro, né? Com um adulto jovem com maturidade para saber assumir a vida dele. Porque as pessoas imaturas têm muito mais dificuldade na vida e mesmo que elas tenham condições materiais as melhores do mundo, isso por si só não garante a qualidade disso, como se pode se ver em muitos lugares. Então, o conflito de interesse, quando no início de um relacionamento as pessoas começam a brigar, né, discutir por pequenas coisas, você já imaginou depois de casado? São só namorando? Você já imaginou quando tiver água, luz, telefone, menino, IPVA, IPTU e que não sei mais o que, e menino, e escola, e menino, e vem aquela história toda? Você já imaginou? Agora é claro, tem que negociar. Nós vamos passar o Natal na casa de um, nós vamos de noite, tem na minha casa, por exemplo, a minha mãe sempre fazia o almoço. Na casa da família da minha esposa, eles sempre faziam um jantar. Então não tinha problema, ficava na véspera do jantar num lugar, no outro ia lá. Mas se não for, almoça aqui, vai ali, faz isso, faz aquilo. Claro, tem a questão de sogra, nogra, sogro e genro, mas de forma geral você tem que saber lidar, até porque o outro também tem o lado dele, né? Essas coisas são complexas. Claro, você vai falar, se você me colocar um caso extremo, eu vou ter que concordar com você. Mas o que eu estou dizendo é que na maioria das vezes as coisas são mais adequadas, é mais fácil de levar. Mas existem situações que são realmente muito complexas. Isso aí não tenha dúvida não. Tem um trabalho que eu faço numa igreja em Betim lá dos noivos, que vai os pais, né, os pais e os sogros. Teve um dia que a pessoa que me chama lá, que eu vou, que coordena, muitas vezes, algumas vezes ele já comentou que alguém, na hora do lanche lá, que tem um intervalo, alguém fala com ele, pede para esse cara parar de falar isso.
E obviamente, quando ele me contou isso, ele nunca me contou para eu parar, ele me contou, tem gente que pede, e eu nem sei quem são as pessoas, ele nem diz quem são essas pessoas. Por quê? Não que eu esteja falando uma coisa inadequada, mas aquilo que eu estou falando a respeito, por exemplo, eu falo com o sogro e os pais. Quando você chegar na casa do seu filho, ou da sua filha, na casa dele, a casa não é sua, a casa é dele e da esposa dele. Se for da sua filha, é dela e do marido dela. E se você vê seu filho lavando uma vasilha, principalmente se for um filho mais super protegido e agora o relacionamento é mais complexo, as pessoas têm que ser mais participativas, não ache que ela está explorando não. Você. A minha mãe também sempre foi assim. A minha mãe fazia praticamente, você já imaginou? Nós somos, eu tenho um irmão mais velho que faleceu, menino que eu nem conheci, mas nós éramos 5. Os primeiros 4, eu sou o quarto, eram homem. A minha irmã era a única coisa. E a minha mãe com esse machismo, e meu pai, que era também no machismo dele, a única coisa que meu pai fazia era salada de fruta. E no Natal. Fora isso, a coitadinha da minha mãe acordava às 6 e dormia meia-noite e corria para lá e corria para cá. E dentro de casa, meu pai praticamente não fazia nada. Ele fazia o trabalho dele lá fora para ganhar o dinheiro dele lá fora. E a minha mãe tinha a cultura que aquilo não era lugar de homem. Então, quer dizer, e a minha irmã, ela não quis que sofresse o mesmo tanto que ela sofreu. Então, quer dizer, você já imaginou o tanto que ela teve de dificuldade? Agora, quando você casar com uma mulher de hoje, né, e a minha já não é de hoje, não é essa mulher antiga, ela é de hoje, ela também tem essa questão dessa divisão, ela também é psicóloga, então, quer dizer, as coisas não são assim. Você tem que entender como é que essa coisa funciona. Você não vai casar com a sua mãe ou com o seu pai. Você está casando com o seu marido ou com a sua esposa. Pressupõe maturidade. Você já ouviu falar sobre a maturidade alguma vez? É mais ou menos por aí. É meio chato. As pessoas falam comigo que eu sou muito sério. Que as pessoas próximas de mim querem que eu brinque. Eu quero mostrar, eu não sei se você gosta da minha forma de falar, mas eu quero te instruir, eu quero te ajudar. Eu não quero só... talvez seja duro o conteúdo que eu estou colocando. Eu não sei se eu não tenho esse jeito. Eu sou brincalhão em muitos aspectos, mas como psicólogo eu sou uma pessoa séria. Eu até brinco com um cliente meu num contexto mais adequado. Eu posso fazer uma gracinha contextualizada que ele está entendendo o que eu estou dizendo ali, porque tem todo um histórico. Mas eu não quero fazer isso. Eu não quero que você entenda isso. Se você não gosta disso, infelizmente, você me desculpa, mas o que eu quero é que você amadureça. E muitas vezes as pessoas imaturas, obviamente, não gostam de um discurso desse. Mas é aquela história, nem tudo na vida a gente fala do jeito que você quer. Se eu estou falando um negócio e tenho certeza disso, eu não estou vendo ninguém, não estou falando especialmente para ninguém, certo? Eu não estou falando para... Aí você está falando assim, você falou exatamente o que é a minha vida. Eu não estou nem te vendo. Eu não tenho... Uma das coisas que eu gosto quando eu dou aula, por exemplo, essas coisas, é que eu faço uma palestra, eu estou te falando, estou te envolvendo várias pessoas, estou vendo o semblante da pessoa, se aquilo agrada ou não, mas o que eu não estou querendo te desagradar, eu estou querendo te amadurecer. Você quer ter uma qualidade de vida boa, ou mais madura, saber viver melhor, mas tem coisas que a gente tem que começar pela gente mesmo. Aí você vai falar assim, é aquela história, as pessoas se atraem, como eu falei, pela diferença ou pela maturidade, pela semelhança. E é isso que eu quero que você entenda. E eu já te falei que existe possibilidade de mudar. Eu não sou o único psicólogo do mundo. Tem psicólogo até falar, chega por aí. Você pode não gostar do meu estilo, mas na hora que eu estou conversando com você,
Eu vou entrar na sua história, eu vou perguntar a você, você vai falar comigo e eu vou te perguntar. Eu tenho que te entender, eu não tenho uma bola de cristal. E todo psicólogo tem que fazer um trabalho desse. Para mim, eu já falei isso várias vezes, depois do processo de educação que a gente vem com ele, você tem que, o pai e mãe, meu pai e minha mãe deram tudo que eles tinham, de acordo com o histórico deles, e vai por aí afora. A forma de melhorar isso é fazer uma terapia de qualidade que trabalhe as coisas com profundidade. O meu maior objetivo é a sua qualidade de vida. Pena que eu não posso ter você como meu cliente para eu poder trabalhar a sua vida com profundidade. Mas eu estou te mostrando as possibilidades que tem para que você cresça. Eu não estou brigando com você. Eu tenho uma descendência italiana, então muitas vezes eu acabo, até mesmo para eu não exceder na minha vontade, e isso eu não quero fazer, é exatamente que eu quero me conter, mas ao mesmo tempo eu quero mostrar para você uma perspectiva profissional e uma possibilidade de desenvolvimento real. A mudança vem a partir da conscientização interna e profunda, não só interna, mas bem profunda, de que eu preciso de mudar. E aí, quando você faz isso, você reconhece as suas possibilidades, você tem seus valores. Eu não conheço vocês, mas com certeza vocês têm qualidade e têm defeitos. Ah, mas por quê? Você me conhece? Não, todo ser humano é assim. Como ninguém é perfeito, não tem ninguém que não tenha pelo menos uma qualidade e um defeito. A pessoa que não tiver nenhuma qualidade, ela morreu. Então não tem ninguém que não tenha nenhuma qualidade e nenhum defeito. Tem pessoas que têm mais qualidade porque o histórico é mais positivo, foi mais bem amado, e tem gente que tem mais dificuldade porque não foi mais tão bem amado. Mas muita coisa no sentido psicológico dá para ser trabalhado e caminhar para frente. Então eu quero o seu bem e estou trabalhando em função de você entender isso. Você pode não ser meu cliente ou minha cliente, mas você pode procurar uma outra pessoa que te ajude. Eu já terei te ajudado no sentido de conscientizar você para que você tenha que caminhar para frente. Eu tenho que olhar meu relógio, porque se você deixar eu falar se eu falar só pelo que eu gosto, nós vamos fazer uma vigília aqui, pronto. Então eu tenho que estar sempre controlando essa questão. Então, uma coisa que eu falo, outra coisa interessante que eu quero trabalhar, a questão de sexo, a guerra de sexo. Na verdade, é aquela história, quem é melhor, o homem ou a mulher? Pelo amor de Deus, vamos crescer, pelo amor de Deus. A questão é o seguinte, a mulher e o homem são duas estruturas diferentes em alguns aspectos e têm semelhança. Antigamente a visão era muito mais fechada, isso é masculino, aquilo é feminino. Hoje em dia, muita coisa que se dizia só masculina, tem mulher que fala. E muita coisa que era feminina, tem homem que fala. Eu conheço pessoas com uma certa proximidade, que são pessoas que cozinham, que ajudam, que são extremamente práticos, e isso não deixa a pessoa menos masculina ou menos feminina. A pessoa tem valor. Agora, existe uma característica. O cérebro humano é dividido em dois hemisférios. O lado direito, o lado esquerdo do cérebro controla o lado direito. E o lado direito do cérebro controla o lado esquerdo. Então, isso é invertido. Você tem mais o domínio da racionalidade e o outro você tem o domínio da emotividade. De forma geral, o que caracteriza as mulheres são a emotividade. O que caracteriza os homens isso esse negócio da afetividade e essa dureza. O homem é mais duro. Mas isso não acontece assim. Existem homens que são afetivos. Existem mulheres, eu conheço, eu falo que eu tenho um amigo que ele é uma moça, do tanto que ele é afetivo. Ele
ele tem a atitude masculina, ele é, no caso heterossexual, quando eu falo que ele é uma moça, é no sentido da afetividade dela. E eu conheço mulheres tão duras, que você fala assim, que seria uma característica masculina, e é uma mulher. Então, sim, ela tem toda a questão feminina, ele tem toda a questão masculina, sem entrar nesse mérito, não é onde que é que eu quero mexer. O que eu quero mostrar é o seguinte: homem e mulher tem a afetividade e racionalidade. Antigamente é como se as mulheres fossem só afetivas, elas eram donas de casa, elas cuidavam de filhos, e os homens eram mais durões, mais batalhadores. Hoje você tem mulher, se é que ainda não tem em todos os trabalhos no mundo inteiro, tem mulher em todos os trabalhos. Tem mulheres que são presidentes de grandes empresas, e aí isso seria uma coisa masculina, mas isso é uma coisa humana. Mulher e homem têm capacidade. Então não é uma guerra de sexo. E eu não gosto do termo sexo oposto. Eu gosto de um termo que eu ouvi de um pastor conhecido meu, que eu gosto muito dele há muitos anos, e eu absorvi essa expressão que ele usou. Ele chamou de sexos complementares. Eu falei, fantástico, fantástico. Eles são complementares, eles não são opostos. Claro que eles são diferentes, mas eles não são extremamente opostos, são sexos complementares. É claro que a estrutura biológica do ser humano, tanto do homem como a mulher, tem as suas características. De forma geral, eu não sou biólogo, eu não sou médico, depois eu só vou te dar por alto uma ideia. É o seguinte: o corpo físico masculino até é maior, é mais forte, mais isso, mais aquilo, e as mulheres têm uma estrutura específica para poder gerar um ser humano. Eu falo que é uma estrutura de última tecnologia, porque esse processo de gerar um filho no útero tem uma complexidade extremamente grande. Então tem toda uma afetividade, tem mulher que é mais afetiva, tem mulher que... tem, sim, mas a base é essa aí. Então não existe essa superioridade. Por isso que eu não gosto da expressão sexos opostos. É como se as pessoas tivessem posições opostas, uma tentando ter que vencer a outra. É uma parceria de vida. E é um processo contínuo de desenvolvimento. Contínuo. E uma das coisas que eu já falei 300 vezes é exatamente a busca desse desenvolvimento psicológico, né? A minha esposa, que é psicóloga, teve uma hora que ela falou comigo: Dalton, você fala maturidade psicológica muitas vezes, fala desenvolvimento psicológico. Então, em função dela, desenvolvimento psicológico. Mas para mim é a mesma coisa. Você vai desenvolver psicologicamente para se tornar uma pessoa madura. Basicamente é a mesma coisa, mas em função dela, ela é um desenvolvimento psicológico do ser humano contínuo até que ele atinja... Quer ver, eu falo que existem maturidades proporcionais à idade de uma criança de 3 anos, de 4 anos, de 5, de 6, de 8, de 10, de 12. Ela tem uma maturidade proporcional à idade dela, de acordo com aquilo que ela pode fazer. Você não vai cobrar dela ter uma maturidade de uma pessoa adulta, longe de mim. Quando eu falo de maturidade, eu estou falando de maturidade psicológica proporcional às etapas de desenvolvimento do ser humano. E você espera que uma criança com determinada idade tenha condições de fazer determinadas coisas em condições mais próximas do que seria o adequado, considerando que ela tem a coisa mais importante que existe. A necessidade psicológica fundamental do ser humano é ser amado. Todo problema psicológico vem de não ser amado. Então, quanto menos amado, mais insegurança a pessoa tem. Porque se meu pai e minha mãe não gostaram de mim, eu devo ser extremamente ruim, o que não é verdade. Pai e mãe também é gente, pai e mãe têm um histórico de vida. Então, o termo não existe essa superioridade, não é um super-homem. E uma coisa que eu busco muito é essa questão, quando eu falei da questão da característica masculina e feminina, é o que eu chamo de equilíbrio psicológico dinâmico. Um homem pode ser carinhoso, atencioso, sem que ele não seja homem.
Uma mulher pode ser mais firme. Eu falo que a pessoa, eu falo com todo mundo, tem uma diferença entre ser firme e ser duro. A firmeza tem afeto, a dureza não tem afeto. Então você pode ser firme sem ser duro, seja uma mulher ou seja um homem. É só se você tiver uma firmeza. Claro, se a pessoa for imatura com quem você vai falar, ela vai ficar muito mais chateada, porque a imaturidade das pessoas fazem elas ficarem insatisfeitas porque as coisas não acontecem do jeito que ela quer. E, infelizmente, o mundo não gira dessa forma e tudo não sai do jeito que a gente quer. Tudo, quem chegou em determinados níveis, batalhou, trabalhou, correu atrás, desenvolveu. E aí, muitas vezes, a pessoa... Tá, eu sei que existem pessoas que têm uma história de vida muito negativa. Elas não foram queridas, elas não foram amadas, e ela pensa, se meu pai ou minha mãe não gostam de mim, quem vai gostar de mim? Graças a Deus tem muita gente que gosta de você. E você tem que saber o seu valor. A pessoa mais negativa é mais difícil de você ajudá-la, porque você quer tirá-la de uma situação difícil, ela não sabe lidar com o bom e ela tenta ficar naquele lugar. É como se fosse tirá-la de um buraco, você puxa ela para cima, ela faz força para baixo. Ela caminha, ela desenvolve, mas ela desenvolve mais devagar, lutando contra o próprio desenvolvimento dela, mas quando ela começa a ver de pouquinho em pouquinho que ela está melhorando, aos poucos ela vai caminhando, ela vai desenvolvendo. Então, assim, o relacionamento amoroso e a educação de filhos são as duas coisas mais importantes que existem na vida. E, obviamente, uma boa família mais equilibrada vai ter melhores relacionamentos familiares, vão ter melhores filhos mais maduros, vão ter melhores condições de vida nesse sentido. Então é um negócio assim fantástico, né? Fantástico. Eu realmente sou amor. Uma coisa que eu falo que amor é um sentimento que caracteriza pela busca do outro. Isso é amor. Relacionamento amoroso é isso. Muito relacionamento dito amoroso, de namoroso, eles não têm nada. Porque, na verdade, é mais uma questão egocêntrica do que uma questão de maturidade. Então, é isso que eu quero que você entenda. E existe possibilidade? Existe. Agora, eu falava muito com os clientes meus que eu sou um destruidor de ilusão e um construtor de realidade. Algumas pessoas não gostavam dessa expressão porque achavam mais dura. Mas se eu sou um destruidor de ilusão, não significa que eu vou destruir a ilusão de uma forma dura. O processo terapêutico é a pessoa amadurecer para ela aprender a lidar com a vida de uma forma melhor. Então, se você criar um castelo na praia, um castelo no ar, criar toda uma vida imaginando uma coisa que não existe. Um dos meus primeiros clientes era um rapaz que, quando ele chegou em mim, obviamente já tinha passado pelo processo. Quando eu fui trabalhar com ele, tinha tido um colapso. Por quê? A vida dele é como se ele tivesse uma vida à parte. Ele vivia numa fantasia de ser quem ele na verdade não era. Essa fantasia você segura ela por muito tempo. Só que você vai convivendo com as pessoas vão vendo, as pessoas mais próximas de você vão apertando o cerco, porque não concordam com determinadas coisas. Uma hora ele bateu de frente e foi parar num hospital para tomar algumas medicações para ele ficar melhor. Depois ele se reorganizou e caminhou para frente e quando as oportunidades que eu vi, ele estava bem nesse sentido. Mas por quê? Vivia uma vida de fantasia. O fim da ilusão é a desilusão. Eu imaginar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, eu vou manter essa ilusão por um tempo. E quando ela cair, eu vou ficar numa situação muito pior. Então, por isso que eu falo que eu sou o destruidor de ilusão, não no sentido que eu quero ver o seu mal. Só que essa destruição de ilusão tem que ser progressiva no processo terapêutico. Mas
eu sou um construtor de realidade. É melhor você ter um lote e fazer uma casa pequena lá, organizada, do que você querer ter um prédio de 15 andares, não ter condição de fazer isso, só porque você acha que você pode, você faz e não tem as condições, você não juntou o dinheiro, você não tem as possibilidades, você está vivendo, enquanto você não tiver um prédio de 15 andares, você não vai ficar satisfeito, muitas vezes você não consegue, fica deprimido depois que ficar mais velho, e o tempo passa, e quando você olhar para trás, você já não tem como voltar muita coisa atrás, porque o tempo é inexorável, ele passa, ele vai para frente, ele não muda, você não tem como pará-lo, não tem para o mundo que eu quero descer. Não tem para o mundo que eu quero descer, não tem como descer desse mundo. E aí entra uma outra coisa que me preocupa. Muitas pessoas que atentam com a própria vida por causa da imaturidade ou por causa de criar uma coisa muito grande, e aí perde um namorado, perde uma namorada, perdeu o sentido da vida, ou seja, colocou o sentido da vida todo numa pessoa, e que já é uma atitude imatura de hipervalorização do outro. Então o que eu quero é o seguinte, que você entenda que um relacionamento saudável é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Isso é relacionamento amoroso. E a maioria dos relacionamentos amorosos não tem esse nível de qualidade, não tem. E isso depende do seu próprio. Por isso que a coisa que eu mais gosto é quando eu tenho um cliente novo, seja um rapaz, seja uma moça, de preferência mais nova, que não tem, que ainda não tem um relacionamento muito desenvolvido. Você vai trabalhar as questões com ela desde lá de trás. Eu falo que, uma coisa que eu falei para uma cliente minha, o que eu quero deixar na vida dos meus clientes é um legado invisível. À medida que eu melhorei a condição psicológica deles com o meu trabalho contínuo, que ele ficou mais amadurecido, ele vai poder ter um relacionamento melhor, poder ter uma vida melhor, pode ter um relacionamento, uma educação de filhos melhor. Esses filhos muitas vezes não vão nem saber que o pai ou a mãe dele, ou o pai e a mãe dele foram meus clientes, e vão ter filhos que vão já ter condições psicológicas melhores, vão entrar em relacionamentos melhores, vão ter condições melhores. Melhores não é perfeito. Lembra disso, eu não estou falando de um conto de fadas, eu estou falando de condições que muitas pessoas têm, de condições boas, e boas não precisa ser rico, não precisa ser... Tem gente que tem uma condição boa, assim, no sentido de ter uma boa casa, um carro, uma boa família, e é feliz. Não porque as coisas são perfeitas. E outra coisa, felicidade não é um estado em que você não tenha problema nenhum, não existe isso. Felicidade é saber dar valor àquilo que você tem. E você continua você continua sendo sujeito às mesmas dificuldades e os mesmos problemas das outras pessoas. A gente também tem dor de barriga, pode ter algum outro problema. Você é feliz pelo montante daquilo que você tem, das coisas mais... A felicidade está nisso, saber dar valor às coisas. E não simplesmente querer uma coisa que vai, quando eu tiver perfeito, quando eu tiver tudo certo, quando eu for isso, você vai viver numa ilusão e vai sofrer muito, e o tempo vai passar, e quando você olhar para trás, que é a característica de quem tem mais idade, é pensar, pô, eu podia ter feito isso. Quanto mais novo é você que está me ouvindo, que bom, vou ficar satisfeito de poder te ajudar. Com a graça de Deus vai ter uma live por semana, na mesma quarta, às 20 às 21 horas, e eu espero que eu tenha te ajudado mais um pouco. Quando eu iniciei, talvez você chegou depois, o vídeo referente à live anterior já está no meu YouTube. O meu YouTube é o meu nome, Dalton Ricaldoni. Se você não viu, ou se você viu uma parte, ou se você quer ver de novo, você pode vê-lo lá. E esse, posteriormente, também estará disponível. E para você ver e poder... porque aqui eu falei muita coisa, você pode parar, você pode pensar, você pode resolver as coisas melhor. Certo? Eu vou
encerrar hoje. Normalmente, me perdoem, as pessoas falam comigo de perto de mim que para eu poder responder. Eu quero poder te ajudar a pensar. Você quer responder? Eu vou te dar meu e-mail, Dalton Ricaldoni, que é o meu nome, @hotmail.com. Pode me mandar que eu te respondo. Eu vou te responder. Mas eu prefiro que vou usar esse tempo para te ajudar a compreender essas coisas. E você, obviamente, se for o caso, se você identificou que você precisa de uma ajuda psicológica, procure um profissional que possa te atender, que você possa desenvolver. Mas eu prefiro falar assim, para eu poder ter esse tempo, porque se eu for responder o que você fala, o que o outro fala, eu vou te dar uma resposta curta, do meu ponto de vista insatisfatória. Eu vou te dar uma... Você vai me perguntar um negócio que eu vou te responder sim ou não, vai por aí, é melhor. Mas na minha cabeça vai faltar muito mais coisa para eu te dizer. E você vai ficar com uma resposta que para mim é muito muito aquém daquilo que poderia. Certo? Então, espero que eu tenha te ajudado e espero que você tenha tomado consciência da possibilidade de desenvolvimento e que um relacionamento amoroso pode ser bom. E a próxima que eu quero falar vai ser o valor da mulher e o relacionamento amoroso. Aí eu vou colocar o aspecto da mulher que eu penso. Se eu tiver errado, mande para mim depois as mensagens dizendo onde você achou que eu estou principalmente errado, mas se você quiser colocar o que você concorda positivamente, eu também vou gostar. Mas eu gosto de ouvir as coisas e aprender e poder melhorar das próximas vezes. Certo? Fiquem com Deus e Deus te abençoe.